Boa noite, a verdade cabe em todo lugar. Estamos aqui de volta com o nosso podcast e você, muito bem-vindo, nosso convidado que está sempre aqui nos acompanhando. Que saudade, né? De estar aqui nesse lugar, nesse ambiente. Sejam todos muito bem-vindos. Já vai lá na nossa página, se você ainda não nos segue. Vai lá nos seguir, curtir, compartilhar, comentar nos nossos posts. Lá no Instagram, @A Verdade Cabe em Todo Lugar. E também no nosso canal no YouTube, A Verdade Cabe em Todo Lugar. É isso mesmo, e conforme prometido, estamos de cara nova. E como vocês podem ver, né? Além da nossa identidade visual ter mudado, nós estamos aqui combinando com o estúdio. E esse lugar é sempre um lugar de muitas palavras, é um lugar de bênção e é um lugar também de um bate-papo que a gente acredita que vai edificar a sua vida. Então, sejam bem-vindos novamente, é um prazer tê-los aqui. E a nossa mesa hoje, nós temos 2 convidados especiais. Um deles já esteve aqui conosco e a outra está aqui pela primeira vez. Então, sejam bem-vindos, pastor Gessé e pastora Jéssica. Obrigado. Então, vocês estão aqui, são de Brasília, tem muita gente que não conhece ainda, né? Tem algumas pessoas que já conheceram, mas outras pessoas que não conhecem. Então, conta pra gente um pouquinho aí, vocês estão vindo a Fortaleza algumas vezes, como que tem sido essa rotina de vocês, né? Ministerial também. E logo mais a gente vai perguntar algumas outras coisas, mas conta pra gente como que tem sido essa fase de vocês agora mesmo. A gente está seguindo já 7 anos de missão depois de casados, né? E a itinerância de uns 4 ou 3 anos para cá está sendo mais intensa para a gente, né? Antes era mais centro-oeste, centro-sul, mas de 4 a 3 anos para cá, Deus tem mandado muito para o Nordeste, inclusive o Ceará. Ceará, assim, sozinho, eu acho que eu já vi mais de 7 vezes pregar a palavra. Com a minha esposa já é a 2ª vez que eu venho. A primeira vez vim com ela e com a família toda, veio nossos filhos, veio todo mundo, né? A gente passou 14 dias pregando, curtindo as praias, foi em muitos lugares. E agora é a 2ª vez que Deus ele trouxe a gente junto, né? Mas eu venho outras vezes pregar sozinho também. Mas essa vez está sendo especial porque, igual a gente estava conversando, Deus deu o tempo para fazer a obra, mas deu também um tempo de descanso, né? Sim. Porque, não sei se vocês conhecem, mas a gente é lá de Brasília, a gente é pai de 3 meninos, né? É o Pedro, a Heloísa e a Maria Alice. E a Jéssica, ela também prega, mas ela fica muito envolta também às tarefas de mãe, né? As tarefas maternas. E aí Deus trouxe o casal como Vale Night, né? Que fala, né? E deixou os meninos lá, né? Mas a gente já tá com saudade, né? Porque geralmente quem sai é eu e ela fica em casa e aí agora ela tá aí sentindo o que eu sinto quando eu tô na itinerância, saudade de casa. Verdade. E aí, Jéssica, como é, né? Ser mãe, ser esposa, ser pastora missionária, né? Esse momento de sair para as missões, ter esse tempo de descanso, né? Mas estar longe dos filhos, né? Eu acredito que seja aí um misto de emoções, de pensamentos. Compartilhei um pouquinho para a gente como é essa experiência. Então, assim, é um pouco complicado, né? Porque é muito bom estar viajando, é muito bom estar fazendo a obra de Deus, mas igual o pastor Gessé Ferreira falou, fica a saudade, né, das crianças. Ontem nós tivemos um passeio e todo canto que a gente tava lembrando. Não podia ver um parquinho se os filhos estivessem aqui. Verdade. Então, assim, eu amo ficar na minha cidade. Eu amo, assim, estar viajando, mas quando tá todo mundo. Mas eu prefiro que ele vá, faça obra, porque eu fico na minha casa com as crianças. Porque, assim, não é fácil, né? Você sair da sua casa, deixar seus filhos, ficar alguns dias fora. Então, a gente sabe que a gente tem um ministério, né? Mas antes do ministério também tem a responsabilidade da nossa casa, né? Mas foi algo que Deus já tinha falado, alguns dias usou uma pastora, que iria nos abençoar com a 2ª lua de mel. Olha só. E Deus proporcionou também a missão, porque eu amo fazer missões. E assim, tem sido algo espetacular, né? Porque nós fazemos a obra, enquanto nós fazemos a obra, Deus, Ele abençoa, né? E se responsabiliza. Então, assim, pastora, mãe, esposa,
é uma responsabilidade. Mas eu sou muito grata a Deus pela essa dádiva. Que bom. E interessante, né? Você falou, tem o ministério. A nossa família, né, também é um ministério, o nosso primeiro ministério, né? Então, o fato de estar em casa, cuidando ali dos filhos, cuidando da família, também é exercer o ministério, né? Não deixa de ser, né? Uma grande missão. Educar 3 filhos, né? É uma grande missão também. Eu acho que isso é falado de uma forma bastante residual, mas precisava ser mais abrangente, que a família ela tem que ser a base para o pregador e para a pregadora, tanto para o pastor quanto para a pastora. Porque o que adianta ganhar, né, o mundo inteiro e perder a família? Eu acredito que a família tem que ser a primeira igreja estabelecida no ministério da pessoa. Então, o pai é o pastor, a mãe é a pastora e os filhos são a sua congregação. Se caso esta base tiver rompida ou não estiver funcionando, eu acho que é meio inválido sair para conquistar o lado de fora, sendo que o lado interno ele está precário. Então, de fato, isso precisa ser falado. A família saudável vai gerar um ministério saudável também. Com certeza. E os meninos, eles têm entendido isso, né? O Pedro tem 5, vai fazer 6, a Maria tem 1 aninho, a Heloísa tem 3. Eles têm entendido que o pai é itinerante, mas eles não. Eles têm a vida deles, eles estudam, têm a rotina, entendeu? Estão na estação deles. Estão na estação deles e, tipo assim, eles precisam disso, precisam ser criança, entendeu? Por mais que a gente tenha que pregar o evangelho, eu acredito que eu tenho que ser pai em casa e não ser totalmente pastor. Os meus filhos têm que ouvir a palavra pela minha boca. Eu tenho que ser o pastor deles, como tenho que ser o pastor da minha esposa, mas eles têm que entender também que eles têm um pai, entendeu? Porque às vezes o ministério é tão intenso e tão dolorido que os pastores trazem o jugo do ministério para dentro da casa e acaba trazendo um dogma religioso para a família que não precisava. Então você vê que algumas famílias se perdem por esse peso que nem Cristo trouxe e os pastores querem trazer. Então lá em casa eu sou amigo do Pedro, eu sou amigo da Heloísa, amigo da Maria, sou esposo da Jéssica e envolvo eles todos no evangelho, mas não esquecendo da minha obrigação paterna. Sim. Inclusive, recentemente, houve um casamento de uma filha de um pastor, que foi um casamento que chamou bastante atenção, né? Que foi lá em Criciúma, no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina. E quando aconteceu esse casamento, uma coisa que eu achei interessante é que o próprio pai, pastor, foi ministrar o casamento, né? Obviamente. Sim. E aí, quando ele foi ministrar, ele falou assim, eu quero dar 3 palavras. A primeira palavra é como pastor, a segunda é como sogro, e a terceira é como pai. E para cada uma das palavras, ele ministrou algo diferente para as mesmas pessoas. E eu achei aquilo muito interessante, de saber realmente cada momento, como é que eu posso dizer? Cada papel. Cada papel, exatamente. Dividir, né? E aquele momento foi muito especial. E cada uma daquelas palavras, elas eram direcionadas conforme a postura dele sobre aquilo que ele ia falar. Então, é algo muito especial. Já fica aí a dica, né, para quando for aí no futuro. É verdade. Dia 31 agora eu faço um casamento, já vou ficar ligado, né? É muito especial, de colocar-se, assim, nos papéis e realmente falar de forma direcionada dentro daquilo. E a cerimônia em si, a palavra ministrada em si foi muito especial. Por isso eu coloco aqui até como lembrança, né? E como lembrete de que os casamentos, inclusive, eles podem nascer, podem acontecer com palavras especiais, pessoais e, ao mesmo tempo, vindas de Deus como direcionamento. E, né, falando em filhos, falando nesse tempo aí de vocês, conta pra gente o testemunho de vocês. Como que foi aí o processo de vocês se conhecerem até o processo de chegar realmente nessa aliança? Pode falar, querida. Então, eu vou resumir, porque nossa história é bem grande, bem extensa. Já tinha aproximadamente 5 anos que eu estava esperando em Deus. Eu aceitei Jesus, eu tinha 8 anos, mas só que com 12 anos eu me afastei do evangelho. Aí fiquei até um certo tempo aí fazendo tudo que era desagradante a Deus. Mas aí com 18 anos eu retornei,
com a presença de Deus, me batizei nas águas. E a partir desse momento que eu batizei, uma coisa que eu levei muito sério, que quando eu batizasse, eu seria uma nova criatura. Então, em todas as áreas da minha vida, eu ia ter que saber esperar em Deus. Mas a gente sabe que esse esperar em Deus não é fácil, né? Somente quando você é jovem, né? Muitas coisas que tentam tirar o nosso foco. Eu também fui mãe cedo. Quando eu casei com o Gessé, eu já tinha um filho. Eu tenho um filho que vai fazer 13 anos. E esse filho também me quebrantou muito, porque eu era uma casa muito rebelde. Então, através dele, eu me quebrantei, comecei a adquirir mais responsabilidades. E hoje, meu filho, eu posso dizer que é uma bênção nas nossas vidas. Então, assim, quando eu me batizei, eu comecei a ter um compromisso firme com Deus. Deus sempre usava as pessoas dizendo que eu ia pregar, que eu ia fazer a obra de Deus. Mas só que eu falava, como? Eu nem sei interpretar a Bíblia. Eu não sabia de nada. Uma pessoa totalmente, assim, que não entendia muito das coisas de Deus. Então, assim, não tive apoio de liderança, não tive apoio de pessoas, mas tinha um foco, né? De estar firme com Deus a cada dia. Então, eu falei, não, vou esperar em Deus. Esperei 5 anos. Sim, veio várias situações para tirar do propósito. Mas, um certo tempo, Deus me aproximou de um local. Eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus. Eu gosto muito da Assembleia de Deus, mas era pentecostal. Para mim, a Assembleia de Deus não tem que ser igreja pentecostal. Do manto, da peleja, do fogo, do ré, do prá. Entendi. Então, assim, foi um pouco complicado quando eu comecei a congregar na Assembleia, né? Porque eu tinha umas manias que eu era uma benção, né? Mas, assim, com o tempo, Deus foi me trazendo estabilidade, amadurecimento. Aí eu comecei a congregar numa igreja perto da minha casa. Primeiro foi a moça que morava com a gente. Ela ficava me chamando, vamos lá na Assembleia de Deus Madureira. Eu falei, meu Deus, eu na Assembleia, será que vai dar certo, Senhor? Tá, aí fui, né? Um certo dia, aí eu lá, pastor Fabrício Neres, um homem de Deus, me deu uma oportunidade na igreja, começou a me incentivar, a investir no meu ministério. Aí até que um certo dia, ele me manda uma mensagem, Varô, você tá solteira? Você tá orando com alguém? Aí eu falei assim, não, pastor, tô não. Não, porque tem um varão ali que eu vou te apresentar a ele. Mas assim, no início, o Gessé, ele pregava, mas só que ele não pregava com tanta intensidade. Ele era mais assim, as pregações dele eram mais de evangelismo. Às vezes ele não gosta que eu fale. Mas assim, ele tinha um ministério, mas não é hoje, igual pregador reconhecido nacionalmente, internacionalmente. Mas ele foi um homem assim, muito de Deus, sabe? Porque minha vontade, eu sempre falava, não, eu quero um pastor, um homem do altar. Mas quando eu conheci ele, eu vi Deus na vida dele. Então, aí ele mandava mensagem pra mim, às vezes. Ele é assim, muito mexeriqueiro, entendeu? Fazia umas perguntas, sabe? Assim, muito... Rapaz, esse varão... Aí eu vou mandar um vídeo meu pregando aí. Quando eu vi, misericórdia, o varão pregando. Eu fiquei assustada, né? Porque só falava. Mas vem cá, só uma coisa. Ele tinha alguém para apresentar, mas assim, apresentou vocês pessoalmente e aí depois vocês trocaram mensagens? Como foi esse primeiro momento? Ele mandou o número meu para ele começou a me mandar mensagem. Então não houve aproximação assim, pessoal, no primeiro momento? Só conversando. Então assim, ele mandava as mensagens, aí às vezes eu respondia, não respondia, porque assim, eu falava, meu Deus do céu. Mas amém, né? Aí uma vez eu tava lá em casa, tinha acabado de chegar, e falou, vamos no monte? Aí eu falei, bora. Mas só que minha mãe era meio sistemática, sabe? Quando chegava alguém perto de mim, ela já ficava arisca, dizendo, Jéssica, vigia. Mas só que quando ela conheceu o Gessé, ela amou ele de primeira. Então, assim, nós conhecemos no monte. Aí foi eu, uma irmã e outro irmão. Fomos pro monte, chegamos lá. Deus me usou pra essa irmã. Você acha que ele ficou encantado, sabe? Ele falou assim, essa daí que eu quero casar. Quer dizendo, ele sempre queria alguém mais crente que ele, né? Já a gente vai ouvir o lado dele da história. Né? Então, aí nós começamos a namorar. Aí ele ia lá pra casa, mas a gente sempre namorou em santidade. A gente aprendeu a respeitar um ao outro, né? Por mais que 2 jovens namorando, eu já tinha 5 anos que estava esperando mesmo, completamente em Deus. Então, assim, eu comecei a ver que Deus tinha isso pra minha vida. E aí, toda vez quando ele ia lá em casa, eu que falava, varão, não vamos ficar assim não, melhor nós casar, né? Eu que ficava ali no pé dele. E a gente pegamos, noivamos, namoramos, noivamos,
foi uma coisa muito rápida, sabe? Uma coisa muito de Deus. E na época eu morava com minha mãe, ele morava com o pai dele. Então, assim, era algo que era improvável. Uma pessoa que estava com o pai, mas sempre correu atrás dos objetivos, sempre foi uma pessoa que nunca ficou acomodado. Então, assim, quando a gente falou para as pessoas que ia casar, todo mundo falou assim, são doidos. Porque uma mora com a mãe e o outro mora com o pai. Mas só que quando nós colocamos isso em ação, nos pés do Senhor, Deus começou a abençoar. Aí foi na época que Deus abriu uma porta de emprego muito bom no trabalho. Aí ele alugou um apartamento. E Deus proveu tudo. Até os móveis da gente, tudo era contado. Era um garfo para mim, um garfo para ele. Tudo contadinho, não tinha nada a mais. Porque era o que nós necessitávamos naquela época. Então, assim, é uma história muito longa. Mas, assim, é algo que Deus nos proporcionou a viver. Nós vamos fazer 7 anos de casado já. Então, assim, a gente amadureceu muito. Porque eu lembro que quando eu casei, eu não sabia. Eu pensei que casamento era só morar junto. Casou, pronto, tá bom. Mas todo dia eu queria divorciar, eu queria ir embora. Todo dia. Porque eu não tinha paciência, porque é só pra resumir. É porque, às vezes, ele chegava cansado do serviço. E eu queria que ele fosse comprar pão pra mim. Pra nós tomar café junto. Mas só que ele tava cansado. Então, aquilo começou a me fadigar. Aí eu falava, não dá certo não. Aí eu acabava brigando. Mas só que com o tempo eu comecei a entender. Eu falava, nossa, ele está chegando cansado, trabalha. Então, eu ia lá, fazia o café, levava pra ele, nós tomávamos junto na cama. Aí parou a briga. E o segredo do casamento é o pão, viu? Olha aí. Teve um casal de mais de 40 anos de casado. E na festa deles, né, nas bodas, perguntaram qual era o segredo. Aí ele falou, o segredo é que nesses 40 anos, todo dia eu acordo cedo, vou na padaria e compro um pão quentinho para minha esposa. Quando eu chego em casa, eu tiro a melhor parte, que é o miolo do pão, e dou para ela comer e fico só com a casca. Aí falaram, esse é o segredo? Ele falou, esse é o segredo. Aí perguntaram para ela, e aí, qual é o segredo para estar mais de 40 anos casado? Ela falou, o segredo é que meu esposo todo dia acorda cedo, vai na padaria, compra o pão e me dá a parte que eu mais detesto, que é o miolo. E eu como o miolo porque ele foi comprar o pão. Então, assim, o casamento é isso. Alguém que se levanta cedo para comprar o pão e a outra que agradece, mesmo não gostando do miolo, mas come em forma de gratidão, né? E aí, parece engraçado, mas é mais ou menos a nossa vida também. O casamento foi algo que mudou, principalmente a minha história e a da Jéssica, né? A gente entrou de cabeça que a gente casou em santidade. A gente não teve contato físico antes do casamento, né? Por mais que a gente não era virgens, mas a gente falou, se a gente está na igreja, está na presença de Deus, vamos fazer o correto, né? Independente do passado, vamos fazer o que é certo e fomos pro altar em santidade e Deus honrou muito. Deu casamento civil, deu casamento no religioso, deu buffet, deu decoração, deu tudo. Tudo mesmo. Eu acho que falar disso é muito importante, na verdade. Principalmente porque hoje a gente tem uma grande parte da juventude que, digamos assim, que já deu uma desandada, né? E aí a pergunta é, tem volta? Tem jeito? Passa a viver o novo e começa ali a caminhar com Deus? É do zero? Não é? Quais são os processos para chegar novamente, digamos assim, a um momento, a uma estação onde você consegue se sentir, além de perdoado, livre, com uma nova história e talvez pronto para realmente escrever um novo capítulo da sua vida. Então, o que vocês diriam nesse ponto, né, para jovens que também já viveram experiências e que nesse momento, olha, eu não quero mais isso, eu quero viver, mas será que existe uma nova história para mim? Será que eu vou poder viver algo feliz em Deus, já que eu já fiz escolhas erradas antes? Como vocês leram o livro, vocês viram como é que foi, né? Eu realmente tive um passado que me condena. E quando eu voltei para casa do meu pai, que eu morava sozinho, né, no mundo do crime, a gente só faz o que a gente quer. Então, eu não podia morar com a minha família. Eu voltei para a igreja, então eu tive que entrar naquele ritmo do meu pai, assembleano, madureira, um cara bem antigo, bem religioso, né, até hoje. E aí eu entrei nesse ritmo dele para realmente me purificar das minhas ações do mundo. Quando eu me sintonizei de novo com Deus, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu quero uma pessoa mais crente do que eu. Porque de fato eu me reconhecia.
Eu sabia das minhas fraquezas. Eu falei, se eu tiver uma namorada que ela vai ser mais crente do que eu, ela vai fazer eu ficar focado na minha missão, no meu ministério, e a gente vai caminhar junto para o céu. E eu entendia justamente isso aí. Porque, cara, a gente que saiu do mundo, por mais que teve uma base evangélica, por mais que nasceu num lar cristão, a gente experimentou tudo que tinha para experimentar no mundo. E o pensamento dessa juventude é, cara, já me molhei, já me lambuzei, eu vou continuar. Mas não, há possibilidade de você fazer um novo ciclo na sua vida. Foi o que a gente fez. A gente falou, vamos combinar da gente ir até o altar sem cair em fornicação? Ela falou, é o que eu quero para minha vida. Porque o recomeço não é fácil, mas ele é possível. Sim. A gente tem um amigo que casou virgem, um menino de 26 anos e a menina, acho que de 22, casaram virgem. No casamento deles, que foi esse mês, foi um casamento que o Espírito Santo fez parte, todo mundo chorava, porque de fato, Nath e Cris, essa geração, ela tá tão corrupta, mas tão corrupta, que experimentar o ato sexual antes do casamento é quase que uma obrigação. Você tem que fazer para saber se vai dar certo. Então eles não têm mais esse índice de santidade, eles não têm mais essa vontade de se purificar. E quando esse casal casou virgem, cara, Deus recebeu aquele sacrifício assim que no casamento parecia um culto pentecostal, todo mundo chorando, falando em línguas, recebendo de fato a presença de Deus como resposta. Para o jovem dessa geração, o que eu tenho para dizer vale a pena, porque Deus nos honrou em tudo. Deus, ele deu tudo. Cara, eu só tinha um colchão e a vontade de crescer. E a Jéssica só tinha eu e o colchão. Então, no final das contas, quando a gente decidiu casar e colocou na mão de Deus e não rompeu, a gente não ultrapassou a linha. A gente falou, a gente vai até o final e fomos até o final. Deus honrou. Deus honrou em tudo. Então, tem como ter um recomeço. Pastor, mas eu já vivo com meu esposo, né? Vamos dizer assim, amaziado. Eu já vivo em fornicação. Agora é só casar. Poxa, case, tá certo, conserte. Mas antes de casar, já defina uma meta. Cara, nós só vamos se relacionar quando a gente casar, para Deus ver de fato que vocês estão interessados em ter um novo começo. É isso que eu acho. Sim, ter esse... um tempo de santificação, né? Digamos assim, de fato estabelecer ali um objetivo, um propósito, né? É muito importante mesmo colocar isso diante do Senhor como um propósito e ter esse sacrifício, essa entrega, né? Verdade. Seria isso. E só um breve comentário, né? Eu testifico a questão do pão. Na minha casa, meu esposo quem faz o café todo dia. E está funcionando. Está funcionando para nós. Glória a Deus. Olha só. A Jéssica falou algo, né, muito interessante que me chamou a atenção. Quando você falou que a minha mãe sempre implicava quando alguém se aproximava mais com ele, ela... se apaixonou de cara, né? Então, o papel dos nossos pais, né, nesse processo de escolha de relacionamentos... é fundamental. É um termômetro, né? Ali, um balizador de dar uma orientação, né? Se você está realmente com alguém que é do Senhor para você, né? Acredito que no seu caso tenha sido algo parecido com isso, né? Como uma testificação, uma confirmação, né? Você poderia comentar um pouco a respeito? Inclusive, como que foi para você essa testificação de que não, aqui eu posso ir? Porque todas as vezes quando, assim, a gente sabe quando a gente tá solteiro sempre tem alguém beirando, né? E antes de eu conhecer o Gessé, tinha uns tempos atrás, que tinha um rapaz que tinha falado para essa irmã, né? Para essa irmã que morava com a gente, que ele iria me pedir casamento. Aí minha mãe ficou sabendo. Minha mãe falou que não ia deixar jamais, que ele falou que ia me pedir casamento no monte, ia comprar as coisas tudinho. Então minha mãe ficou assim, irada, porque ela disse que não era de Deus, não era, minha filha, o que Deus tem pra você. É um homem de Deus, minha filha, o que Deus tem pra você. Então, assim, ela sempre dizia, se alguém chegasse, minha filha, não é de Deus, meu coração se fecha. A mãe tem mania disso, né? O coração tá se fechando. E assim, aí eu falei, não, mãe, pode ficar tranquila, porque foi descartado, né? Mas quando ela via ele, ela ficava assim totalmente irada, ela até se levantava e se intrometia no meio para poder cortar logo o mal pela raiz. Mas quando o Gessé chegou lá em casa,
ele foi me pedir noivado, minha mãe tava no quarto. Tipo assim, um ouvido lá e outro, né? Aí, quando ele me pediu, aí minha mãe me mandou uma mensagem dizendo, filha, pode aceitar. Aí eu me assustei, né? Porque todas as pessoas que se aproximavam, ela não gostava. Ela dizia que não era de Deus para mim, que Deus tinha o melhor. Então, assim, eu vi isso como um sinal de Deus. Porque desde o primeiro dia que ela viu ele, ela nunca interferiu, sempre foi falando que iria ser uma bênção na minha vida. Portanto, quando ele foi me pedir noivado, ela que falou antes de eu falar alguma coisa, ela já me mandou uma mensagem no celular dizendo, pode aceitar. Então, isso aí foi uma confirmação do céu. Que bacana. E pra você, qual foi a confirmação de que seria ela? A Jéssica, desde o primeiro dia que a gente se viu no monte, ela se demonstrou ser uma pessoa bem fervorosa através da oração. Quando a gente subiu o monte, estava eu, ela, uma amiga minha e outro amigo meu. Primeiro que quando eu falei, vamos no monte, ela falou assim, não vou. Aí eu falei, porque eu não vou? Porque eu não vou só com você sozinha pro monte, que a gente vai fazer só nós dois lá, né? E aí eu falei assim, não, então vou chamar uns amigos e aí você fica mais à vontade. Ela falou, não, tudo bem. Aí quando eu chamei mais 2 amigos, uma mulher e um homem, aí ela falou, não, agora a gente vai. Aí a gente foi pro monte, chegando no monte, que lá em Brasília tem muito esse negócio de ir pro monte. Eu não sei como é que nos outros lugares, mas em Brasília o povo gosta de orar no monte. E a gente foi no monte, aí eu vi Deus usando ela de forma muito forte na profecia para essa amiga minha, né? E falando tudo aquilo que era da parte de Deus. Com o passar do tempo, que a gente foi conversando no celular, eu vi que a Jéssica, ela era muito... Como é que eu posso dizer? Ela era muito voltada, de fato, para Deus. Ela não era uma pessoa que brincava com as coisas de Deus. Dava para ver que ela era muito de fé. Uma vez a gente estava... ainda conversando, ela falou, vamos abrir um propósito? Aí eu falei assim, como assim abrir um propósito? Vamos abrir um propósito pra gente ser honrado em algumas áreas da nossa vida. Tipo, no meio da rua, a gente firmou um propósito ali de jejum de não sei quantos dias, entendeu? E aí eu falei, cara, eu acho que é ela mesmo, porque eu falei com Deus que eu queria alguém mais crente do que eu. E Deus mandou. A Jéssica sempre foi uma mulher de oração, sempre foi uma mulher pautada no Evangelho. E aí eu falei, mãe, a mulher do jeito que a senhora quer, é crente até umas horas. Aí minha mãe, na hora, ela falou assim, não, Jéssica, essa daí é a mulher de Deus para você, porque todas as que eu conheci para trás, né, nenhumas ia ter uma base para você viver o seu chamado, mas a Jéssica, eu aprovo. As mamães aí fazendo diferença, né? Fizeram diferença. Meu pai já não queria que eu casasse, né? Meu pai, eu acho que ele estava tão acomodado comigo dentro de casa, né, morando com ele, que ele pensou assim, poxa, eu não quero que meu filho saia de casa. Mas é um pensamento dele como pai que não queria me perder, né? Mas o tempo passou, ele aceitou, né? Porque tem que aceitar. Todo mundo cresce para viver a sua própria vida, né? Deixará pai e mãe e seguirá com seus esposos. Então, a confirmação de Deus, no meu caso, para a Jéssica, foi ver o exemplo que ela dava como mulher de Deus. No namoro ainda, ela não era aquele tipo de mulher que acendia o fogo, né? Você tava ali de mão dada, tava abraçando, ela, não me abraça não, você não me pediu em namoro ainda, não pega na minha mão não e tal. Eu falei, então é assim? Aí eu fui lá, tinha um notebook, vendi o notebook, comprei uma aliança. Fui lá, levei, agora, tu quer aceitar namorar comigo? Ela falou, aceita. Aí coloquei, né, a aliança no dedo dela. Aí passava o tempo, eu queria beijar ela e tal. Ela falou, não me beija não, não é assim não, tu não me pediu em casamento ainda? Eu falei, tá, beleza. Fui lá, dobrei o joelho no quarto lá onde a gente tava lá conversando. Aí eu falei, tu quer casar comigo? Ela falou, eu quero. Aí pronto. Aí depois disso aí a gente começou a ter, vamos dizer assim, um abrasamento, que é aquele momento da carne, de ficar bastante perto, beijando muito, como qualquer jovem. Só que quando esquentava mesmo, a mão boba vinha, a Jéssica sempre falava assim, não, pode ir embora, vai embora, porque você tá muito eufórico, né? E aí ela achava que eu ia ficar tipo assim, nossa, ele vai ficar chateado, porque eu evitei. Mas eu era feliz, porque eu falei assim, cara, isso aí é uma mulher de Deus, né? Tipo assim, ela não quer que a gente caia, então tipo, vamos embora. É pra casar, então vamos casar. Porque na mente de alguns homens, eles falam, essa mulher não quer, né? Não quer suprir minhas necessidades, então eu vou sair fora dela. Mas no meu caso, não. Como eu queria Deus mesmo, eu falei, não, essa daí que é pra casar mesmo, né? Tá mandando eu ir embora, então eu vou embora, mas eu vou voltar pra buscar ela. Muito bom. É isso aí. Nossa. E aí, depois, então, tudo aconteceu, vocês casaram... E a partir de então, acredito que veio aí um novo ciclo, né? E depois desse momento, como que foi a vida ministerial de vocês a partir de então? Tipo, casamos.
teve um tempo de desenrolar? Teve mais processos? Foi mais rápido após o casamento? Não foi? Deus deu uma estacionada em vocês? Ou deu um vão? Foi uma alavancada, né? Deu uma Porque, alavancada. assim, Explodiu tudo. O Gessé, ele veio de Goiânia para morar aqui em Brasília. E assim, ele evangelizava muito com o pai dele. Muito de evangelismo. Mas na época que eu conheci ele ficava mais na assembleia, evangelizando. Ele dizia que pregava lá em Goiânia, mas meio duvidoso, tô brincando. Então, assim, quando a gente casou, parece que muitas coisas romperam na nossa vida. Aí, eu conheço muita gente aqui lá em Brasília, né? E assim, eu comecei a levar ele nas igrejas. Assim, por mais que foi um começo, mas trouxe muita maturidade. Aí eu levava ele nas igrejas, as igrejas pequenas, nas igrejas de amigo. Aí ele tinha uma oportunidade. Daqui a pouco as agendas dele começou assim, a lotar. E assim, eu já pregava, né? Graças a Deus, sempre fiz a obra. Já tem muitos anos para a glória de Deus. E Deus falou que usaria ele mais que eu. Falou assim, eu vou usar o teu mais que você. Então, aquele momento ali eu tirei para poder estar ajudando ele. Aí, quando ele começou a ir para as igrejas, ele começou a aprimorar, a amadurecer, ter mais conhecimento da palavra, porque ele sempre foi muito de Bíblia, né? Muito de Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, mas eu gosto muito de orar, né? Orar e jejuar. Então, assim, é uma coisa que dá certo, complementa, né? Não é nem um mais, nem um menos. Porque se fosse só os dois de Bíblia, né? Ele é muito de Bíblia, é muito também de orar, mas eu sou mais da parte da oração, da intercessão. Então, ali... Então, vocês dois já exerciam um ministério antes do casamento. Isso, e aí o casamento veio unificar aí esses ministérios. Aí Deus começou a abrir as portas, aí ele ia para um canto, aí eu ia para outro. E assim, quando casou, passou-se uns dias, Deus começou a honrar ministerialmente. Mas aí, como ele trabalhava na época, né? Não conseguia atender muitas agendas, mas depois de um certo tempo, Deus tirou ele do serviço, né? Porque era necessário devido às viagens. E assim que a gente casou também, Deus nos abençoou com o nosso primeiro filho, que foi o Pedro, né? Então, assim, muitas coisas mudaram na nossa vida. Se hoje a gente vive o que vive, porque Deus, né, nos abençoou devido às renúncias. Mas eu nunca imaginei, assim, nesse padrão ministerial que já se chegaria. Nem eu, né? Porque, assim, as pessoas até mesmo zombavam e duvidavam, né? Quando meu esposo ele foi sair do serviço, ele chegou em mim e falou assim, olha, amor, Deus mandou eu largar o serviço para mim fazer a obra dele. Mas eu tô com medo por causa das responsabilidades. A gente tinha acabado de um bebezinho, né? E eu falei assim, não, tô contigo, entendeu? Bora. E assim, morando de aluguel, parcela de carro, as responsabilidades, mas eu vi no Gessé um potencial, sabe? Eu acho assim que o apoio da esposa é fundamental no ministério do esposo. Às vezes, se der errado, pelo menos deu os dois juntos. Pelo menos você tentou. Por isso que eu falo até pro Gessé. Gessé tem muitos ministérios, tanto de homem e de mulher, hoje fracassado. Às vezes a gente vê o pastor, o pregador tem até uma palavra boa, mas por que ele não cresce? Por que não expande? É porque a esposa não apoia. É porque a esposa não incentiva. É porque a esposa não acredita. Entendeu? E eu acreditei nele. Eu falei, tô contigo, bora junto. Aí na época fizeram até uma reunião, o povo se reuniu. Não deixa não, ele sair. Ó, ele vai falar pra você que é pra sair, mas você não deixa. Como é que vocês vão sobreviver? Vocês acabaram de ter um bebê. Eu falei assim, não, eu acredito no meu esposo. Eu acredito. Então, assim, a partir daquele momento, quando ele largou mesmo o serviço, que era um serviço muito bom, porque ele, assim, tem uma qualificação, nível superior. Podia estar, assim, no patamar hoje, assim, no nível extremo. Mas nós foi doido. Ela, bora. E um foi. E até hoje, são 7 anos. E Deus nunca deixou faltar nada. Então, tudo isso, todo esse turbilhão, logo após o casamento, já foi muito rápido. Foi muito rápido, porque a gente casou e aí passou um ano de processo, assim, com as coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. E o pessoal, sempre que eu ia pregar, por mais que eu ainda não tinha aquela palavra profunda, ainda não tinha aquele conhecimento, o povo sempre falava, ó, Deus vai soprar seu nome, você vai rodar os 4 cantos da terra.
Até a Jéssica foi numa igreja pregar e o pastor David, é muito usado lá em Brasília, falou, vou usar o teu mais do que eu usar você, né? E a Jéssica já pregava há 5 anos consecutivos, pregava em Brasília toda. Na Ceilândia, então, ela era pregadora da Ceilândia lá, né? E aí, ela ouviu essa palavra e ela falou assim, cara, se Deus falou, então eu vou apoiar ele. Ela não parou de pregar, mas ela meio que começou a pegar as oportunidades dela e me colocar para o povo me conhecer. E aí ela foi me colocando. Nossa, que interessante. E o povo foi me conhecendo, ela foi fazendo agenda para mim. E aí uma agenda foi gerando outra. Eu lembro que de uma virava 2, 2 virava 4, 4 virava 8, até que eu não dava conta mais de atender todas as agendas por causa do trabalho. Aí Deus mandou sair, ela acreditou, porque ela falou, cara, pode ir, vai dar certo. Se Deus tem isso na tua vida, então eu tô contigo. E isso foi muito importante, porque eu falei, cara, eu acho que ela é mais doida do que eu, né? Porque eu quero largar o serviço e ela acredita que isso é certo, então, mano, ela é doidaça. Vamos embora. No primeiro mês que eu larguei o trabalho, porque como eu tinha que cumprir lá um monte de coisa lá e eu não cumpri, porque Deus falou, é agora e é imediato, então a gente saiu com a mão na frente e outra atrás, não recebeu nada, absolutamente nada, ainda ficou com horror de dinheiro preso, né, no FGTS, que a gente não tinha como tirar esse dinheiro. Então não teve multa, não teve rescisão, não teve nada, ficou uma mão na frente e outra atrás. Deus usou um pastor Elvis, homem de Deus, até hoje ele ora por mim e falou assim, pastor Jessé, Deus está assinando a sua agenda com a caneta de ouro. Depois dessa revelação, nunca mais faltou agenda para mim, nunca mais. Só que foi muito rápido, né, para vocês entenderem que, tipo assim, eu preguei em Brasília inteira, eu preguei em Brasília em todos os bairros, todos os conjuntos, onde você pensar, onde tem uma cidade satélite de Brasília, eu preguei. E depois Deus começou a mandar para fora e até hoje estamos assim, em uma proporção assim, sabe? Que eu não sei te explicar onde é que foi que virou essa chave, sabe? Eu sei que quando eu comecei a pregar eu não parei mais. Ainda hoje estou pregando. Amém. De dentro para fora, né? Esse processo, os pequenos começos. A gente até falou sobre isso aqui em outro podcast. E principalmente, assim, algo que me chamou a atenção naquilo que vocês estão falando, né? É que, por exemplo, a gente conheceu primeiro, né, o pastor Jessé aqui, né, na vinda dele. E aí, quando a gente senta para conversar, a gente sempre vê que por detrás de um grande homem existe uma grande mulher. Existe uma grande mulher. A Jéssica, eu falo que ela assumiu o lugar da minha mãe. Minha mãe ainda ora por mim, porque minha mãe orou por mim, como tá lá no livro, né, por muitos anos. Mas a Jéssica assumiu esse papel porque quando eu saio para viajar, e toda semana eu viajo praticamente, a Jéssica, ela faz aquele papel, Deus honra ele, Pai amado usa ele. Tem congressos que eu prego para multidões e aí eu ligo para ela, falo, poxa, eu tô nervoso, ainda não tenho uma palavra, não sei se vai dar certo, o povo tá muito ansioso, querendo ouvir, né, Deus falar na minha boca e eu tô muito nervoso. Aí ela começa a orar em casa, a gente conversa muito e ela fala, vai dar certo, fica... Porque eu fico, às vezes, muito em hotel sozinho, fico na cidade sem conhecer ninguém, só esperando para pregar no evento. E aí eu ligo para ela, falo, cara, ora aí por mim, dobra o joelho aí por mim. E ela faz esse papel com excelência mesmo. Eu lembro que, eu acho que foi mês retrasado, eu passei por um processo muito difícil, porque a gente tem as nossas crises, né? E eu tenho crise existencial, acho que de mês em mês, né? Porque esse negócio de pregar muito, para quem acompanha, né? O pastor Jessé na rede social, tá sempre no aeroporto, tá sempre pregando em todos os lugares do Brasil e fora. Não, mas quem tá passando para aquele ministério ali, ele tá em crise o tempo inteiro. A Jéssica sabe que tem vezes que eu deito, eu não quero levantar, e aí ela começa a entrar em propósito de oração para me levantar da cama. Porque eu tô ali, não quero saber de nada, Jéssica, eu não quero pregar, não quero sair, não quero fazer nada. E no mês retrasado eu passei por uma crise emocional muito grande, crise existencial, emocional, ministerial. E não tinha motivo, porque tava pregando muito, tava em grandes eventos, só que aí eu tava para baixo. E aí entrou ela e minha mãe, sem eu saber, elas não me falaram, elas fizeram um período de não sei quantos dias de jejum pela minha vida. E aquilo dali me marcou, porque trouxe uma autoridade sobre a minha vida novamente, que eu me levantei, me ergui e voltei a me alegrar naquilo que eu estava fazendo, entendeu? Sim. E aí quando ela falou, olha, eu e a sua mãe estavam orando por você
porque a gente sabe que o ataque espiritual é muito grande quando você está pregando. E a gente fez um propósito de tantos dias. Eu falei, tá explicado por que eu agora estou bem. Porque elas estavam orando. Então ela falou, e é verdade, tem muito ministério fracassado hoje, porque o cara quer pregar, tem uma boa palavra, mas a mulher não apoia. Às vezes a mulher prefere que o cara trabalhe, que o cara estude, mas ele quer ali o ministério, e aí não dá certo. O cara estuda, o cara ora, o cara tenta, mas ele não rompe por causa da mulher, e como também a mulher às vezes quer e o cara não quer, e por isso que não vai. Agora, se os dois entrarem em um acordo, cara, não tem como dar errado. E uma outra coisa que também é muito importante, até mesmo para quem ainda não entrou num relacionamento de fato de casamento, aliança, de decisão, de escolha, é que é muito importante você também, nesse processo de conhecimento, saber, entender ou ouvir aquilo que Deus diz a respeito da pessoa que você tem interesse. Até porque você precisa saber se aquilo vai, de alguma maneira, né, se encaixar com o que você pensa, quer viver também, tem de Deus em viver também. Então, um exemplo claro é, de repente, não, eu recebi palavras do Senhor que eu vou viver o ministério assim, né? Eu vou viajar bastante, vou viver. E, de repente, a pessoa que tá ali diante de você quer apenas uma vida pacata numa igreja local e amém. E não que seja errado nenhum dos dois, mas que também é muito importante você entender e, tipo, será que eu realmente estou disponível para entender e acreditar naquilo que Deus falou a respeito daquela pessoa? Porque eu acredito que nesse processo de vocês se conhecerem também é uma das coisas que ela falou. Não, Deus falou sobre a sua vida. Deus falou que você vai viver assim, assim, assim. Então, um dos processos é também o outro estar com você na missão, né? Na submissão, né? Junto ali na missão. É você saber o que Deus disse a respeito daquela pessoa, é saber o que Deus disse a respeito de você. Então, hoje, se vocês pudessem dar um conselho para quem ainda não decidiu isso, o que vocês falariam nesse sentido da escolha e esse processo também de, poxa, será que eu vou conseguir estar junto ali daquela missão daquela pessoa? Enfim, o que é que vocês diriam para pessoas que estão nesse processo, talvez, de escolha e de observação? Eu diria, né, para a pessoa entender que a profecia para o casamento de forma específica, ela não existe. Deus, ele vai unir o propósito. E o propósito pode ser baseado em muitas outras pessoas. Porque o profeta, às vezes, vai te entregar uma profecia. O teu esposo é assim, assim, assado. Isso é mentira. Não é assim, assim, assado. Deus tem um homem de Deus para você? Tem. Deus tem uma pessoa que vai andar junto com você? Tem. Mas essa pessoa que vai andar junto com você é você que escolhe. É você que decide se você vai querer ela. Porque Deus vai te apresentar vários homens de Deus e várias mulheres de Deus. E aí você vai saber quem é desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, que mais combina com seus passos, que tem um propósito mais alinhado com o seu. Porque quando a profecia define a pessoa, você fica esperando aquela pessoa específica e acaba descartando algumas pessoas de Deus que poderia, de fato, caminhar junto com você. E eu já vi muitas pessoas se frustrar com isso. Pegou a profetada, levou em consideração e casou com uma pessoa totalmente errada, uma pessoa que ela não queria, achando que era Deus que estava falando. Eu falo para Jéssica, eu não acredito em profecia para casamento. Eu acredito que Deus, sim, ele tem uma pessoa que vai caminhar junto com você, que tem um propósito junto com o seu. Então, o que ele faz? Ele vai pegar o Jessé e vai pegar a Jéssica e vai aproximar os dois. E aí, quando ele aproximar os dois, ele vai falar, o propósito da Jéssica é muito parecido com o seu, Jessé, você quer? Aí eu falo, eu quero. E aí, Jéssica, o propósito do Jessé é muito parecido com o seu, você quer? Ela vai falar, eu quero. Então, pode ir que eu aprovo. Assim Deus faz, como Deus fez ali. O Abraão queria que Isaac casasse com uma jovem que fosse da linhagem da sua família, então mandou o servo ir buscar. Qual foi a prova que ele pediu? Aquela que vier servindo os camelos, aquela que vier dando água, aquela que vier diferente das outras, essa daí que eu vou apresentar para o meu senhor. Aquela que vier fazendo a mais. Aquela que vier fazendo o diferencial. E aí chegou lá, Isaac poderia muito bem chegar e falar, não é essa que eu quero, não gostei, mas não. O servo estava na direção, o pai estava na direção e o filho recebeu a direção. Poxa, amei, é essa, linda, maravilhosa, e aceitou. Então, eu acho que tem muito casamento e a gente cuida muito de casal, né, Jéssica? Muito casal mesmo, não é pouco casal, não. E olha que a gente só tem 7 anos de casado, que está casado há muito tempo e está infeliz. Por quê? Porque casaram, entre aspas, para agradar o pastor, às vezes para não pecar, casaram para acelerar o processo do sexo,
casaram às vezes porque alguém falou, tem que casar e tal, e não souberam escolher da forma correta. E hoje são infelizes. Ah, pastor, você está dizendo que Deus não pode restaurar esse casamento pela misericórdia? Gente, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Deus pode fazer isso, Deus pode pegar um casamento destruído e fazer um casamento abençoado. Pode, mas eu estou aqui dando um conselho para gerações futuras que podem escolher o melhor para você. Que pode escolher pessoas que caminham, que têm a mesma identidade com você. Exemplo, eu vi na internet esses dias uma moça que ela canta funk, né? Funk pesadão mesmo, e ela é casada com um pastor. O pastor, dentro de casa, quando ela canta uma música pejorativa, ele fala, sangue de Jesus tem poder, Senhor, liberta essa mulher. E aí eu fiquei pensando, quem escolheu foi ele. Ele escolheu. Se ele tem uma fé que ele acredita que vai ganhar ela para Cristo e vai mudar os passos dela, é a fé dele, ele escolheu isso. Só que futuramente ele não pode chegar e falar assim, Senhor, a mulher que tu me deste. Não, porque Deus deu só uma mulher para o homem, que foi Eva. Essa Deus deu. E quando Eva pecou e Adão pecou junto com Eva, o que Adão fez? Ele falou, foi a mulher que tu me deste. Eu imagino que nessa hora Deus falou, foi, pois é, não dou mulher para mais ninguém, agora vocês escolhem a mulher de vocês. Porque eu dou uma mulher para você e quando ela erra, você joga ela na minha cara, então não vai ter mais esse negócio de eu dar para ninguém não, vocês vão ter que procurar a mulher de vocês. Então, é mais ou menos assim, procurem alguém que seja parecido ministerialmente, mas com propósito parecido com o seu, e que não vá pelo pensamento dos demais, e não casem para provar alguma coisa para alguém, ou para fazer bonito para alguém, não. Casem se de fato estiverem preparados para casar, se a pessoa for sua escolha e se você for a escolha dela, tenha um tempo de conversa bastante abrangente e leve isso para o altar. Chegou no altar, Deus confirmou, pode casar. Eu acho que esse é o meu conselho. E o seu? Então, eu acho essa questão de casamento, assim, algo muito sério, porque é algo para a vida toda, né? Quando eu fui casar, eu tentei conhecer o máximo, assim, do Gessé, entendeu? Tanto, assim, os gostos, essas coisas, assim, sempre tentava ficar atenta a essa questão. Porque depois que casa, aí vê que não, sabe, não bate, é onde começam as brigas, aí é onde se arrepende. E eu acredito que você também tem que estar com a pessoa que te aproxime do altar, que te aproxime da presença, porque senão fica um jogo totalmente desigual. Igual tem muita gente que fala assim, eu sou da igreja, mas vou pegar alguém do mundo. Ok, pode dar certo, pode, mas também pode dar errado. E às vezes essa pessoa pode ter algumas práticas que é desagradante a Deus. E tem muitas pessoas que hoje estão buscando por libertação do esposo, da esposa, vice-versa. E é um preço, né? Que a gente precisa lembrar que é um preço caro. É um preço caro. Porque, assim, é difícil, até para nós que estamos dentro da igreja, a cada dia renunciar. Então, imagina você pegar alguém que já tem as manias, que está no mundo, que está ali fazendo as suas próprias vontades. Existem casos, com certeza, que vai ter alguém ali que vai ser liberto. Mas eu acho, assim, que a pessoa tem que estar, assim, examinar tudo. Tenta conhecer a família, entendeu? A mãe, o pai. Tenta conhecer, porque, às vezes, tá casada com a mãe ou com o filho, mas a mãe gosta de se meter no casamento. Eu dou graças a Deus, porque não é falando da minha sogra assim, mas a minha sogra é maravilhosa. Ela é a minha segunda mãe, porque assim, ela não interfere no nosso casamento. Ela é a que apoia, ela é a que ora. Assim, eu tenho a minha sogra assim como a minha mãe. Lógico que todo mundo tem as suas falhas, assim como eu tenho as minhas, como qualquer ser humano. Mas eu dou graças a Deus. Agora, imagina, se eu não tivesse me atentado a isso, imagina se eu tivesse uma sogra agora que ficasse se intrometendo, que ficasse ali invadindo a nossa privacidade. O meu esposo também, a minha mãe, graças a Deus, é uma mulher que não interfere, que sempre está ali à disposição. Então, não é somente conhecer o varão e a varoa. Nossa, que varoa linda. Mas vai olhar a mãe dela, vai olhar o pai para saber. Vai conhecer a história, as raízes, né? Porque de onde veio, vai brotar. Tinha um pastor que dizia, quando você tiver uma namorada, pede para ir no quarto dela. Aí eu falei, oxe, pastor, pedindo para ir no quarto da namorada logo de cara. Ele falou, não, mas veja como é que é o quarto dela, porque vai dizer muito sobre ela, né?
E aí ele falou, dependendo se tiver bagunçado, se tiver uma zona, você vai saber que os cuidados que ela tem com ela é esse. Agora, se estiver organizado, você vai saber que é uma pessoa que já tem organização com ela mesma, com certeza vai ter com você. Até porque você precisa primeiro cuidar de si para depois cuidar de outro. É aquela base dos 3 amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Aí alguém fala assim, não, mas aí só tem 2 amores, Jessé. Não, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Entre o amor de Deus e o amor do próximo, tem o amor próprio. Então, eu acho que o segundo amor, antes de amar o próximo, é o amor próprio. É bíblico. Ama a Deus, em primeiro lugar. Depois que amou a Deus, ama o teu próximo como você se ama. Então, não tem como eu entregar um amor para a Jéssica se não houver um amor por mim mesmo. É a valorização do meu templo, né, que é o templo do Espírito Santo, que faz eu valorizar o dela. E a gente leva muito isso em base, né? Porque como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Sim, a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. Então, a base para o casamento tem que também ter a observação mesmo, tem que ir a fundo, saber quem é a família, saber como é que é a rotina. Isso é verdade, assim, rapidinho, é a questão também, porque assim, uma hora a pessoa vai adoecer, entendeu? Aí será que essa pessoa vai estar no seu lado na hora da doença, entendeu? Porque assim, a gente pensa, vai estar no lado na hora da viagem, nos momentos bons, será que nos momentos ruins vai estar com você? Assim, eu já passei por muitas situações, eu já tive depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas assim, devido aos traumas do passado, da infância. Mas o Jessé sempre foi aquele que me apoiava, orava por mim. Quando eu estava doente, uma pessoa que me compreendia. Você tá bem? Se você estiver bem, você pode fazer alguma coisa. Senão, me ajudava com as crianças. Porque às vezes você casa com uma pessoa, aí se adoece, a pessoa não tá nem aí. Se vira, vai fazer as coisas. É aquela pessoa que é uma pessoa agressiva, entendeu? Que hoje a gente escuta muito por aí. Isso. Então, você tem que conhecer de fato a fundo a pessoa. Às vezes você vai na casa do seu namorado, tá meio dia dormindo, aí você fala, meu Deus, mas depois que casar... Então, assim, quando eu conheci o Jessé, cedo ele já estava lá, amarrou o pai dele, aí ajudar o pai dele lá com a serralheria, corria atrás das coisas, mesmo não trabalhando assim, fazia os bicos, comprava as coisas que eu precisava, me abençoava. Então, assim, você tem que ver isso, né? Então, não é somente ali por uma aparência bonita, porque daqui a pouco isso acaba, né? E o que fica? O amor, porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. A pessoa vai ali criar uma barriguinha, você vai continuar amando ela. Aí pode acontecer alguma coisa, você vai continuar amando. Mas se você casar só porque a mulher tem um corpo bonito, o homem tem um corpo bonito, isso aí vai acabar. Uma hora a idade chega e aí. E eu quero falar algo aqui importante sobre o amor, viu? Que eu descobri depois de tempo. Amor é decisão. Ninguém casa por amor porque não existe. Você fala, eu casei por amor. Não tem como ter um laço de amor. É paixão, é carnal mesmo a aproximação de 2 seres humanos, adultos. É carnal, é paixão e acaba. Agora, a partir do momento que você decide amar essa pessoa, cara, já era. Você fala assim, cara, eu decido te amar. Aí o amor nasce. E eu fazia essa pergunta para os meus amigos mais velhos, falava assim, cara, de fato, existe o amor? Porque quando a gente é jovem e a gente tá na balada, tá fazendo as coisas, a gente acha que não existe amor, né? A gente fala assim, poxa, eu acho que eu não vou amar ninguém, eu não tenho sentimento por ninguém. Tinha aquelas borboletas ali no estômago e tal, tinha aquela euforia por alguém que você estava conversando, mas amor de verdade era uma palavra muito forte. Eu perguntava pra minha mãe falava, amei só depois dos 40 e tal, né? Aí eu falei, vixe, passou esse tempo todo sem amar. Aí estudando e conhecendo a Jéssica mais a fundo, eu entendi que amor é uma decisão. Você vai ver que a base da Bíblia é o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o amor é quando você decide amar. Se você decide amar, ali já era, irmão. Não tem nada mais que impede o relacionamento de vocês, a aliança de vocês, porque você vai levar aquela pessoa pro resto da vida. É uma decisão que depois que você toma ela, não tem como voltar mais atrás, não tem como desamar, né? Tipo assim, eu vou deixar de amar agora. Não. É difícil você tomar a decisão. Tipo assim, agora quando tomou, fala assim, eu amo essa pessoa, aí já era, você rompe barreiras. Aquela frase de que quando há um divórcio, né? Acabou o amor. Mentira, nunca teve. Na realidade, já acabou a atração, talvez, né? A paixão. Mas o amor nunca teve. O amor é uma decisão e creio eu que todos os dias. Todos os né? dias. Todos os dias, porque algo que eu consigo relacionar também o amor é a renúncia, é o sacrifício.
Então, é uma escolha diária onde você abre mão. E aí, quando você não está mais disposto a abrir mão, realmente acabou, entre aspas, o amor. E isso dá continuidade ao versículo que ele citou aqui, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu, exatamente. O primeiro ato do deu amor o que era é a mais entrega. precioso, né? Deu O primeiro ato do amor é a entrega mesmo, é renunciar algo para si para que você entregue para o outro. Sim. Eu converso muito com a Jéssica sobre isso aí, porque querendo ou não, como pastor itinerante e pelo nível de agenda de viagem, há um glamour nas redes sociais e nos lugares que eu vou. E a Jéssica sabe disso, ela já viu muita coisa que acontece comigo aí na estrada. E eu falo para ela, cara, eu decidi estar casado com você e isso me faz todos os dias vencer as tentações, vencer as propostas. Porque se eu falar que eu sou pastor e não existe proposta no meio evangelho, é mentira. Existe muita proposta, existe muita pombagira no meio do evangelho, existe muita sete-saia. E a gente conversa muito sobre isso. Inclusive o inimigo também vai ali infiltrando, né? Vai. As situações, os dele, para que... A gente conversa muito sobre isso, porque já aconteceu tanto para mim quanto já aconteceu para ela, propostas que se a gente não tivesse de fato dentro do evangelho de Cristo e dentro de um amor matrimonial verdadeiro, a gente não tinha suportado, né? Então, assim, a gente já falou muito sobre isso. Eu vou, mas eu tenho uma confiança plena em você que eu vou voltar, eu vou ainda ser o esposo da Jéssica. E ela sabe que eu vou também, né? E eu vou voltar, ela sendo minha esposa, porque eu não vou achar uma aventura lá e ela vai achar uma aventura em casa. Então a gente tem essa confiança e a gente consegue vencer essas propostas através do amor mesmo, que é uma renúncia diária, né? Você renuncia uma visão, você renuncia uma olhada, você renuncia uma conversa, você renuncia, às vezes até uma proposta que você está em algum lugar, da pessoa assim, fala, não, eu quero te abençoar, pastor, eu quero te levar para jantar, eu quero levar você... Não, dependendo da situação, você tem que renunciar mesmo, falar, não dá para mim, porque ali pode ser criada uma situação e se você puder evitar a situação, evite, porque isso vai fazer você ter mais força, porque existe duas situações, aquela que você foge e aquela que você resiste. Qual é a que você resiste? Quando o inimigo vem para o seu campo de batalha. Se a gente está no nosso campo de batalha, a gente vai resistir. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Sim. Agora, quando é que a gente foge? Quando a aparência é do mal. Então, quando o convite ali parece que é de maldade, quando o convite parece que é de cobiça, de concupiscência, aí a gente foge. Você não vai entrar Fuja da aparência do mal, Fuja né? da aparência. Se já tem aparência, você não vai falar, sou fortão, poxa, e vou entrar lá e vou dizer não para ela. Não, você diz não antes de entrar, entendeu? Sim. Diga não antes de conversar, antes de criar o ato da conversa. Porque tem gente que acha, não, só estou conversando aqui, não está dando em nada. Pô, mas só essa conversa aí já está gerando um problemão no mundo espiritual, que está fazendo com que a sua esposa sofra, você futuramente vai sofrer. E eu sei que tem muitas pessoas hoje que têm tipo 3, 4 relacionamentos no WhatsApp, nunca se viram, mas não conseguem parar de conversar, não conseguem parar de mandar foto, não conseguem parar de entendeu? De ter esse relacionamento. São brechas, né, que vai abrindo e dando espaço para coisas maiores e coisas mais sérias. Né? Mas são brechas ali que estão sendo E não abertas. é isso que Deus tem pra nós. Não, tem um amigo meu que fala assim, eu me conheço, cara, então eu nem converso, porque se eu conversar eu vou consumir, né? Ele fala assim, eu vou consumar o ato. Então eu já nem converso que eu me conheço. E a verdade é essa, a gente é pecador. Aqui corre sangue, né? Azeite, né? É verdade. Inclusive a verdade cabe em todo lugar, né? Então, é isso. E na verdade nós já estamos nos encaminhando aí pro final, mas... eu acredito que aqui ficaram muitas lições para nós, tanto para aqueles que precisam fazer escolhas, quanto para aqueles que já fizeram escolhas e precisam continuar perseverantes, firmes, ou de repente precisando aí se reinventar aí com a ajuda do Senhor também, através das decisões, das escolhas. Mas foi um tempo muito especial estar aqui com vocês, desde já, né? Declaro bênçãos. Amém. Acredito que, inclusive, né, está sendo um momento diferente para vocês estarem juntos aqui. Sim. Que Deus abençoe também esse tempo de vocês aqui. Amém. E o restante da caminhada, que eu quero declarar desde já que está só começando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebe. É profético.
É isso, gente. Muito obrigada, né? Foi realmente um momento muito bom, muito precioso, né? A última vez que o pastor Gessé esteve aqui conosco, veio acompanhado de um outro missionário, né? Um outro amigo. E agora está aqui de volta com a família, com a esposa, né? E que bênção, que maravilha poder ter essa troca, esse momento de conversa com o casal, né? Com os dois ali, a visão dos dois. A gente já conhecia um pouco mais da história do pastor Gessé até pelo livro, né? A Verdadeira Liberdade, né? Isso. Onde você fala um pouquinho da sua história e poder ouvir presencialmente, né? Sim. Dos dois é ainda melhor, ainda mais interessante. Então é isso, muito obrigada, né? Que Deus abençoe grandemente o ministério de vocês, a família, a caminhada, os projetos que já existem, que ainda estão por vir. Amém. Né? E que vocês possam continuar sendo bênção, sendo canal de bênção na vida de muitas pessoas e que o Senhor seja sempre a mola propulsora ali, o sustento de vocês. Amém. Obrigado. Obrigada. Uma honra mais uma vez estar com vocês. É isso. A verdade cabe em todo lugar.